Universo Diverso, com Luciana Neri. Psicanálise. Vamos conversar com Pedro Roberto Ivo das Neves, mais conhecido por Pedro Ivo. Ele é psicanalista do Instituto de Psicanálise da Bahia, que por sua vez é da AMP, Associação Mundial de Psicanálise, com sede em Paris, professor do curso de Psicologia da UESB, também coordenador do curso de pós-graduação na Unigrade em Clínica Psicanalítica em Freud e Lacan. Esse curso é ministrado por membros da Escola Brasileira de Psicanálise, também ligada à AMP. Pedro, muito obrigada por ter aceitado o convite. Vamos começar falando sobre como e por que surge a psicanálise. É um prazer estar falando aqui com vocês sobre esses temas que são desta área bem diferenciada das outras abordagens, a questão da saúde mental, do psiquismo humano, que é a psicanálise. Essa pergunta, querida Luciana, que você faz, não é? Como surgiu a psicanálise, por que ela surgiu? Ela vai surgir a partir de curiosidade clínica de um médico neurologista, Sigmund Freud, no final do século XIX, em que ele se perguntava o que as ideias, o pensamento faz ao corpo, o que causa no corpo, aquilo que aparecia no corpo. Freud, então, como médico neurologista, percebe que nem todos os problemas de saúde eram físicos ou neurológicos. É isso? Na clínica do neurologista que ele era e de seus colegas, mas que não tinha uma explicação neurológica consistente, que não tinha nenhuma ruptura nas fibras neurais, no sistema aferente ou eferente, enfim, mas que aparecia como uma paralisia, como uma cegueira, como um sintoma no corpo, que não existia essa explicação objetiva da ciência neurológica. Freud foi se perguntar o que era aquilo. E foi a partir daí que ele começa a verificar que os afetos, os pensamentos e os afetos fazem os efeitos no corpo, mas o sujeito em questão não tem como saber como isso se deu. Ou seja, a pessoa apresentava sintomas externos como cegueira, desmaios, e não conseguia entender o que era, nem a própria pessoa, nem os médicos. Por que isso acontecia? Porque ele não consegue localizar na sua história, no momento, qual foi a condição traumática, qual foi o pensamento que fez a constituição daquilo. E ele, então, põe-se a investigar com seus pacientes através do que eles possam relatar. E daí é que surge a psicanálise como uma resposta, uma análise do psiquismo, psicoanálise, análise do psiquismo, do inconsciente. Essa é a descoberta de Freud. Eu queria estabelecer a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Essas três coisas, quais são as diferenças entre elas? Freud, ao perceber que os fenômenos do corpo apareciam, inclusive os fenômenos que são localizados no corpo, mas que não tem uma localização, não tem uma manifestação sintomática tão precisa, como uma dor, como uma contratura, como uma cegueira, como uma paralisia, que é a angústia. A angústia é sentida no corpo. Então, Freud vai então verificar que isso se trata de um saber não sabido, mas que é sabido no inconsciente do sujeito. Se está no inconsciente e o sujeito não sabe, como acessar esse conteúdo para promover a cura, Pedro? Como é sabido no inconsciente, é possível de acessar através das sessões de tratamento, que são aquilo que o paciente fala, o que lhe vem à cabeça. E nessa associação livre, nessa associação que fala de uma coisa a outra, vai que chega nesse ponto, nesse momento, nessa cena em que alguma coisa foi constituída. E é neste ponto que a psicanálise se diferencia aí da psiquiatria e da psicologia? Verifique que a psicologia não trabalha com isso. A psicologia trabalha com a relação do sujeito, do indivíduo com o seu ambiente. A psiquiatria, por sua vez, trabalha com a química, os efeitos químicos no corpo, não é? Então, entra a psiquiatria com a medicação e a psicologia entra com a orientação. E nós não, psicanalistas. E com o que o psicanalista trabalha exatamente?
Trabalhamos com o próprio paciente, se pondo a trabalhar para encontrar, nas suas palavras, aquilo que está, vamos dizer assim, cristalizado na sua experiência de vida e causando um efeito de sofrimento. Então, a estratégia da psicanálise é completamente diferente da psicologia e da psiquiatria. Pedro, falar em psicanálise é falar também em Freud, né? O pai da psicanálise. A obra de Freud é vastíssima. Eu costumo pensar assim, Freud, como ele estava trabalhando com uma coisa completamente nova, a ideia de inconsciente já existia. O que não existia era tratar do inconsciente através da fala. Então, Freud vai estudar o sofrimento humano através disso. Freud é alguém que vai abrindo um túnel, digamos assim, tomando às vezes uma outra direção, uma direção diferente, revisando esse caminho que ele vai fazendo sempre. E uma das críticas que eu já ouvi aí, feitas a Freud, especialmente pelo público leigo, é que tudo para ele era sexo, a sexualidade na infância também, um tabu. Freud é um pesquisador, um clínico que vai colocar uma coisa impressionante para as pessoas daquela época e que até hoje impressiona as pessoas, que é, por exemplo, pensar, as crianças têm sexualidade, as crianças desfrutam de prazer sexual, há sexualidade na infância. E ao defender isso, não é só sobre a sexualidade genital, não é, Pedro? É a sexualidade enquanto um prazer no corpo, nas manipulações do próprio corpo, nos jogos sexuais infantis, que constituem, sim, uma marca psíquica de satisfação que vai reaparecer na adolescência, que vai reaparecer na vida adulta, de uma forma ou de outra. Então, a sexualidade humana, Freud coloca isso para nós. Essas coisas ficam como marcas inconscientes. E foi por isso que Freud ficou tão famoso. Freud é um homem que revoluciona o pensamento a partir da noção de inconsciente. Ele revoluciona a gente pensar o próprio ser humano, porque ele vai colocar isso, que o ser humano é dividido entre um saber consciente e um não saber sabido inconsciente, e que esse saber sabido, que é inconsciente, só vai se dar através de uma análise de alguém que fala diante de um analista. Então é assim que ocorre a análise, o que muitas vezes demora bastante, né? O analista escuta e a pessoa, na transferência, supondo o outro saber, ele vai continuando falando e vai fazendo as suas descobertas. Isso é uma análise. Por isso que não é um tratamento tão a curto prazo, porque tem obstáculos pelo caminho. Pedro, você já falou aqui o que é a psicanálise, como ela surgiu, alguns benefícios que ela pode trazer, mas como é que se forma um psicanalista? As pessoas pensam assim, para ser um analista é preciso você fazer um curso. Não, é preciso fazer muitos cursos, é preciso estudar bastante. E antes de tudo, é fundamental fazer a sua análise. Porque é uma análise, a experiência de uma análise própria, com um analista, não é? É que produz um outro analista. Porque você passa por todos os fantasmas, atravessa os fantasmas dessas marcas que eu falo nas outras encontros que nós tivemos aqui de áudio. E o que é que acontece com as pessoas que fazem análise, Pedro? As pessoas, então, vão tendo e vão abrindo, vão verificando que elas estavam, desde sempre, nas suas experiências vividas, ou desfrutando de algum prazer, inclusive um prazer mórbido, ruim, ou sofrendo com isso, e também sofrendo com isso, mas elas estavam lá. E a partir disso, dessa vivência, o sujeito pode pensar em trabalhar com isso. Você coordena um curso de pós-graduação em psicanálise. Isso que você acabou de dizer significa que, mesmo fazendo um curso de pós-graduação, isso ainda não é suficiente para se formar um analista? É insuficiente, embora seja fundamental para que alguém se torne um analista, que é estudar, fazer sua análise, iniciar uma clínica, obter supervisão e pegar firme mesmo na participação de grupos de estudos, de experiências de pequenos coletivos que permitam dar prova, através de discussão de casos clínicos e através de textos, dar prova de que vai se constituindo ali uma escuta boa como analista. Não é algo que um curso você faz até pós-graduado com diploma de... Não existe isso. A formação do analista é de longa duração. E como foi a sua formação como analista, Pedro? A minha formação tem mais de 30 anos para que eu possa me sentir pouco mais à vontade, diria assim, com esse lugar, que é um lugar de escuta, que é sempre uma coisa nova a cada paciente novo que chega, se faz um analisando no nosso consultório. Obrigada, Pedro Ivo. Semana que vem, novo tema aqui no Universo Diverso.